Já passou por uma crise de ansiedade, sabe muito bem como é ter vontade e energia para dominar o mundo e ainda assim se sentir extremamente paralisado e impotente ao mesmo tempo. Vocês já passaram por isso? Sim, senhores, hoje a gente vai falar sobre a tão temida crise de ansiedade, aquela que tira a paz de qualquer ser humano na face dessa terra. E venhamos e convenhamos, está ficando cada vez mais comum, afinal, não é de hoje que a gente sabe que a gente recebe informação demais, difícil até do nosso cérebro processar. São muitos estímulos, né? Afinal, o celular está na mão da gente o tempo todo, recebendo notícias do mundo inteiro. O nosso cérebro não dá conta de processar tanta informação, além daquelas, claro, que a gente precisa lidar no nosso dia a dia, como os problemas, né? Boleto para poder pagar, filhos, casa, enfim. Já pega a tua xícara e vem para a nossa dose de café com terapia de hoje. Eu sou Scarlett Ribeiro, terapeuta e mentora de inteligência emocional, e eu vou te guiar para ter uma vida emocionalmente mais estável e com relacionamentos de alto valor, tá, querida? Então, se você não nos segue, mas gosta de estar aí por dentro desse assunto de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, já clica aqui em seguir, tá bom? E se possível, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você já sabe que tem crises de ansiedade também, tem problemas com crise de ansiedade e tá aí lutando para poder sair dessa. Hoje é o dia que você vai aprender como sair dessa crise de ansiedade. E para tornar assuntos tão complexos como esse, né, sobre a crise de ansiedade, em algo mais simples, mais fácil de vocês entenderem, eu resolvi trazer aqui histórias da vida real, com pessoas reais, com problemas reais. Isso vai fazer com que se torne mais didático, vai ficar mais fácil para que você, aí do outro lado da telinha, pratique ações de forma mais simples mesmo, no seu dia a dia, para poder lutar aí, né, contra essa crise de ansiedade. Sendo assim, eu vou trazer uma história de um cliente muito especial aqui hoje, tá? Que esse cliente, ele passava por crises de ansiedade praticamente toda semana, e crises fortíssimas mesmo, tá? Então, se você também passa por crise de ansiedade, se você sente isso, uma certa similaridade, fica aqui que logo, logo você já vai entender como sair deste lugar, tá? E já avisando aqui para vocês, ele deu autorização para que eu trouxesse essa história aqui para vocês, para que realmente contribuísse de alguma forma na vida de vocês, tá? E caso você também queira contribuir a sua história, você pode me mandar um e-mail aqui contando qual que é o problema que você está passando. Seja ele emocional, seja ele no seu relacionamento amoroso, você coloca ali o máximo de detalhes possíveis, que aí a sua história sendo selecionada, a gente vai criar também um vídeo onde a gente vai trazer possíveis resoluções desse problema, vai trazer uma análise mesmo, um estudo do seu caso, da sua vida. Eu acredito que ela também vai contribuir com problemas de vidas de várias outras pessoas, né, para poder solucionar esses problemas que essas pessoas estão passando. Então, se você quer contribuir com a sua história, já me deixa aqui um e-mail, tá? Me envia um e-mail contando ela aqui. Esse cliente em questão, ele estava passando por um momento muito desafiador, que muitos de vocês também estão passando, se vocês estão aqui, que é o de término de um relacionamento. Quem nunca, né, teve ali uma crise de ansiedade logo depois de um término. E aconteceu, foi justamente isso com ele. Ele tinha ido para um outro país, então só de estar ali, né, tendo que conhecer um novo país, tendo que se adaptar à mudança, já seria um bom motivo para poder ter crise de ansiedade. Venhamos e convenhamos. Só que aí no processo, a mulher dele era para ir também. Logo depois que ele fosse, era para ela ir também. Só que por falha de comunicação ali entre os dois, eles se desentenderam e acabaram se separando. Nesse momento, ele começa a ter uma crise de ansiedade atrás da outra. E aí foi o momento que ele me procurou. Só que, o que é importante da gente entender? A crise de ansiedade, ela não vem do nada. E ela também não veio só por conta desse término. O negócio é que esse emocional, ele já não estava sendo trabalhado, há muito tempo. Então, a crise de ansiedade, ela vem como se fosse um balde transbordando, vamos colocar assim. Então, todos os dias, quando você passa ali por uma questão difícil no seu dia a dia, que você não tem inteligência emocional para lidar com aquela questão, é como se fosse uma gotinha caindo dentro desse balde. Então, é aquela discussão que você teve com o seu parceiro, com a sua parceira, é aquele problema que você teve no trabalho, é aquela mudança que você fez que foi drástica demais e você ainda não teve tempo para se organizar, enfim,
uma série de possibilidades de problemas que podem acontecer no seu dia a dia, e esse balde ele só vai enchendo, vai enchendo. Chega uma hora que esse balde transborda. Esse é o momento da crise de ansiedade, tá? É a hora que o balde emocional tá transbordando. Porque antes disso, a ansiedade dá vários sinais. E aí é importante a gente entender um outro ponto. Quando ele me procurou, eu expliquei exatamente isso que eu vou explicar para vocês aqui agora. E acredite, entender isso pode gerar um divisor de águas na sua vida correlacionado à sua forma de lidar com os seus sentimentos, tá? Com as suas emoções. Ter ansiedade é normal e necessário. Calma, eu não tô louca, tá? Pode parecer contraintuitivo. O tempo todo a gente vê pessoas falando, né? Lute contra a ansiedade, acabe com a ansiedade. Mas peraí, ansiedade é uma emoção, é um sentimento que faz ali com que você avance na vida. Tanto é que só sofre de crise de ansiedade aquela pessoa que é ambiciosa, aquela pessoa que tem muitos sonhos, aquela pessoa que quer resolver, que quer ir para a vida, que quer conquistar coisas. São só essas pessoas que sofrem com crise de ansiedade, tá, querida? A gente pode colocar a ansiedade como se ela fosse graus, sabe? Ou degraus. Vamos colocar aquele no nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto degrau. É normal ter ansiedade. É justamente essa ansiedade que a gente tem que vai fazer com que a gente queira avançar na vida e que a gente tenha cuidado com algumas coisas. Por exemplo, esse cliente que foi para Portugal, né, que estava morando lá em Portugal. Se ele fosse uma pessoa que fosse muito calma, muito tranquila, provavelmente ele seria uma pessoa que não se preocuparia em fazer as malas dele, seria aquela pessoa que não se preocuparia em olhar o horário do voo. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que é super tranquila, que ela é super calma, que ela é super good vibes, paz e amor, e assim, muito calma mesmo. Aquela pessoa chega a ser lenta, de tão calma. Essa pessoa, ela tem muito baixo grau de ansiedade. Agora, quando a pessoa ela tem um pouco de ansiedade, esse pouco de ansiedade faz com que ela se preocupe, com que ela queira se atentar aos detalhes. Detalhes que muitas vezes são fundamentais no nosso dia a dia, tá? Que faz com que a gente seja uma pessoa responsável, comprometida, que faz com que a gente seja uma pessoa que queira avançar mesmo na vida, que ambiciona a vida. Scarlett, então você está me falando que é normal ter ansiedade? Sim, é normal ter ansiedade. Só que em alguns momentos, essa ansiedade ela vai passar de um limite que é favorável, tá? Quando que essa ansiedade passa de um limite que é favorável? Enquanto você está tendo ansiedade ali que faz com que você se atente aos detalhes, que faz com que você se preocupe ali com coisas que são importantes no seu dia a dia para você avançar na vida, tá ótimo. Ela começa a ser um problema quando ela começa a limitar as suas ações, as suas escolhas no seu dia a dia. Como assim? É quando você começa a ter compulsões, seja ela alimentar, seja ela para fumar, seja ela para poder ficar fazendo a compra. Sabe aquele carrinho na Shopee que você vive enchendo de coisa lá, na Shein, você vive enchendo aquele carrinho de tranqueira lá, às vezes não compra nada, às vezes quer comprar tudo, aquela pessoa que quer sempre aproveitar uma promoçãozinha e ela acaba se tornando uma pessoa que é muito consumista, ela acaba literalmente gerando uma determinada compulsão, seja por comprar, seja por comer, seja por beber, seja por fumar. Esse é um exemplo de que essa ansiedade, ela tá ali, começando a sair do limite correto, sabe? Esse cliente, por exemplo, que a gente trouxe aqui, o exemplo dele, ele passou a fumar, ele não fumava, mas ele passou a fumar quando ele começou a ter essas crises de ansiedade, e ele também começou a comer de forma exagerada. Então, significa que toda pessoa que tem algum tipo de compulsão, ela tem crise de ansiedade? Não, não necessariamente. Essa compulsão são sinais que a ansiedade está dando. É como se fosse um sinal laranja. Se você continuar tendo essas compulsões, você vai acabar tendo a crise. A crise é quando ela realmente te paralisa de alguma forma, ela te afeta num grau que você não consegue andar mesmo na sua vida. Então é aquele dia, por exemplo, aquela pessoa que fica muito agoniada, aquele peso no coração, aquele aperto no peito, que ela quer avançar, mas ela se sente paralisada. Ou é aquela pessoa que tem falta de ar, aquela pessoa que tem taquicardia, aquela pessoa que vai às vezes parar no hospital, aquela pessoa que desmaia. Isso já é
assim, o nível mais hard de crise de ansiedade. Então, vamos rever tudo isso? Vamos colocar que a ansiedade normal, né, do ser humano normal, que é bom para o ser humano, tá ali no grau 3, grau 4. A compulsão, quando começa a desenvolver esses sinais, vamos colocar de alerta, esse sinal laranja da ansiedade, vai estar ali no grau 6, 7, mais ou menos. Já essa agonia, esse peso no peito, essa falta de ar, esses desmaios, né, que já é a crise de ansiedade a nível mais avançado, que já é, assim, o sinal vermelho, vamos colocar assim, é um grau 8 ou 9. E quando essa crise de ansiedade ela não é resolvida, a pessoa fica ali só se acostumando a ter crises de ansiedade uma atrás da outra e não faz nada para poder mudar, isso começa a somatizar no corpo dessa pessoa, podendo até gerar problemas físicos mesmo, tá? De doenças físicas mesmo. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que sofri muito com crises de ansiedade ao longo da minha vida e com uns 23 anos mais ou menos eu desenvolvi uma doença autoimune chamada vitiligo, tá? Ela vinha por fator emocional. Tanto é que era só meu emocional ficar abalado, vinha uma crise de ansiedade que eu começava a encher de manchas. E aí eu tratava e quando eu estava calma não tinha mancha nenhuma. Tem pessoas, por exemplo, que desenvolvem gastrite. Tem outras pessoas que vai desenvolver psoríase. Tem, assim, uma série de doenças que podem vir desse grau de estresse que a crise de ansiedade traz quando está muito contínuo. Tem uma série de doenças que podem ser geradas por conta disso. Inclusive, doenças no sistema reprodutor, como candidíase. Enfim, a gente pode ter diversas doenças por conta desse condicionamento de estresse contínuo que a gente submete ao nosso corpo. Se você já teve alguma dessas doenças ou alguma outra, né, que você já percebeu que dá sempre quando você fica muito estressado, que você fica muito ansioso, que você veio logo depois de uma crise de ansiedade, compartilha aqui com a gente no comentário, só para que a gente conheça, né, e entenda. Às vezes tem alguém passando pela mesma situação que você e ainda não percebeu que é justamente por conta do emocional que está abalado, que está fazendo com que ela gere essas doenças. Eu tenho uma tia, por exemplo, que todas as vezes que o emocional dela se abala, não precisa nem ser crise de ansiedade, tá? Mas toda vez que ela tá ali mais ansiosa, mais agitada, mais nervosa, a boca dela estoura todinha. Gente, é incrível. Ela fica cheia de feridas na boca. Tem uma outra conhecida que ela dá muita candidíase. Então, assim, é realmente uma infinidade de coisas que podem acontecer com a gente quando o nosso emocional não tá bem. Então, antes de ir para os passos práticos que você precisa de fazer para que você saia de uma crise de ansiedade, vamos só recapitular tudo isso aqui, ok? Primeira coisa que a gente precisa de realmente entender, eu preciso que vocês tenham entendido isso. Ter um certo grau de ansiedade é bom e até saudável para você, certo? Senão você não se atenta aos detalhes, senão você não tem sede de avançar na vida. Se torna ruim, aí já vem o segundo ponto, quando isso começa a atrapalhar o seu dia a dia. E esse segundo ponto, é importante que você entenda. Antes de vir a crise de ansiedade, ela dá sinais, ela dá vários sinais. E você precisa de começar a se atentar a esses sinais. O principal deles é justamente essas ações compulsivas, tá? Seja na alimentação, fumar ou comprar, como eu já disse para vocês aqui anteriormente. E o terceiro ponto é que a ansiedade é excesso de futuro. Sendo assim, a gente vem para o primeiro passo para a gente sanar essa ansiedade, tá bom? Como a gente sabe que a crise de ansiedade, ela tá vindo por conta desse excesso de futuro, tô eu ali querendo dominar o mundo, tipo Pink e o cérebro mesmo. Você precisa de parar um pouco e avaliar, trazer a sua mente para o presente, sabe? Começar a avaliar o que está ao seu entorno. Então, vamos falar que você está numa crise de ansiedade agora. Você entrou numa crise de ansiedade. O que você tem que fazer? Trazer a sua mente para o agora. Como que a gente faz isso? Com alguns gatilhos, tá? Você pode, por exemplo, usar um gatilho de cor, que é avaliar quantas coisas de determinada cor tem ao seu redor. Então, por exemplo, esse cliente meu que vivia com crises de ansiedade semanais, ele uma vez me mandou uma mensagem e falou: Scarlett, tô com falta de ar, não tô conseguindo respirar, me ajuda. Eu simplesmente fiz a seguinte pergunta para ele: quantas coisas vermelhas tem ao seu redor? Nesse momento, ele tira a mente dele lá do futuro, tá? Desse excesso de futuro e traz para o presente e começa a contar quantas coisas vermelhas que tem ao redor dele. Então, ele tira o foco da dor.
E você pode fazer isso com diversas coisas, tá? Quantas coisas verdes tem ao seu redor, quantas janelas tem um determinado prédio. Você pode escolher um determinado gatilho para que traga a sua mente pro presente. Eu sei que muita gente fala, respira, 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 mas a pessoa que tá ansiosa, nem respirar direito ela consegue, gente. A pessoa que tá tendo uma crise de ansiedade, né, na verdade, ela respira rápido, ela fica... É aquela respiração, sabe, muito agitada. Então, até para respirar nesse momento é difícil. Então, realmente, o primeiro passo e o mais importante de todos é trazer a sua mente para o agora. Tirar o foco da dor, né, que é o excesso de futuro, e trazer ela para o presente. Então, depois que você fez esse exercício para poder trazer a sua mente para o agora, aí então você foca na sua respiração. E aí, quando você respirar, sinta o ar gelado entrando pelas suas narinas e enchendo o seu pulmão. Faz esse exercício, isso também ajuda você a trazer a sua mente para o agora, tá? E aí você vai usar uma respiração técnica, que essa respiração é a respiração de 4 tempos. Ela já foi comprovada cientificamente que ajuda você a estabilizar os seus batimentos cardíacos e as suas ondas cerebrais. Então você vai fazer a seguinte respiração, você inspira por 4 segundos, segura a respiração por 4 segundos, solta por 4 segundos e segura novamente por 4 segundos. Então 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4, segura novamente por 1, 2, 3, 4. Fez essa respiração por pelo menos 4 vezes. Isso já vai fazer com que os seus batimentos cardíacos desacelerem e as suas ondas cerebrais se acalmem também. Neste momento você já vai estar bem mais calmo, já vai estar conseguindo refletir muito melhor. Fez essa respiração, trouxe a sua mente para agora, passou essa crise de ansiedade, agora você vai entender o que está acontecendo na sua mente. O que a gente vai fazer? A gente vai para o terceiro passo. Esse terceiro passo é escreva. Escreva aquilo que você está sentindo. Por quê? Quando você tá... Lembra que a ansiedade é um excesso de futuro? E esse excesso de futuro, ele é muito acelerado. A nossa mente ela é muito acelerada. A gente consegue pensar em várias coisas muito rápido. Se eu te falar assim, imagina um prédio de 6 andares agora. Você consegue imaginar um prédio de 6 andares na sua mente. Mas se eu te falar, escreva como é um prédio de 6 andares. Você vai desacelerar, não vai? E esse é o intuito desse exercício. Desacelerar a sua mente para poder organizar as informações que estão dentro dela. Então você vai pegar um papel e a caneta e você vai escrever. O que eu estou sentindo? Eu acabei de ter uma crise de ansiedade. Mas por quê? Eu estava pensando nisso, nisso, nisso. Provavelmente por conta disso que aconteceu tal dia. E aí você vai se fazendo perguntas, né, questionamentos ali enquanto você vai escrevendo. Quando você faz isso, você organiza as ideias na sua mente. Quando você não faz isso, a sua mente fica muito acelerada, a sua mente não consegue lidar com tanto de informações que você está ali trazendo para ela. É a hora que entra em colapso e começa já a dar essa crise de ansiedade. Então, escrever vai literalmente organizar os seus pensamentos. Escreveu o que você está sentindo? Você vai perceber nesse momento que você consegue ter determinado controle sobre certas coisas e outras coisas você não consegue ter controle. Esse é o nosso quarto passo. Identifique o que você pode ter controle. Se você tem controle, qual vai ser o seu plano de ação para executar aquilo? Se você não tem controle, querida, não tem que ser feito. Entrega nas mãos de Deus, tá? Segura na mão de Deus e vai. Nem a música fala. Se você não tem controle, não fica sofrendo por aquilo, ok? Aquilo que você tem controle, você vai gerar um plano de ação para poder executar aquilo. Querida, nesse momento, a sua crise de ansiedade já foi embora, você já controlou os seus pensamentos, tá? Já aliviou esse excesso de futuro aí, já trouxe a sua mente para o presente, você já está muito mais calmo, já está racionalizando as coisas direito, suas emoções elas não estão te dominando mais. Aí você vai colocar num papel e caneta o que você aprendeu com essa situação. Ou você pode fazer um exercício da gratidão. Trazer realmente ali pontos positivos, tá? Isso aqui já é um exercício mais avançado, porque aqui a gente vai treinar a sua mentalidade a ver o lado bom das coisas, porque quando você fica focando no lado negativo das coisas, depois dessa crise de ansiedade pode vir muito bem um estado depressivo. É isso que a gente quer? Não é isso que a gente quer, tá bom? Não é isso que a gente quer, querida. Então a gente vai mudar a sua energia de vibração. Então a gente estava numa crise de ansiedade muito grande, vibração não estava bem, não estava legal, o emocional estava descontrolado. A gente trouxe
ele para um controle, acalmou essas sensações aí, agora a gente vai trazer essas emoções para um lado positivo, tá bom? Para que a gente saia bem emocionalmente dessa situação. Então você escreve ali pontos que foram positivos dentro dessa reflexão que você trouxe. E você pode agradecer nesse momento. E o nosso sexto e último passo, e acredito que assim, um dos pontos mais importantes desse vídeo, é você entender que você não é a sua crise de ansiedade. Você não é o seu pensamento acelerado. Você não é uma pessoa extremamente agitada. Eu vejo muitas pessoas passando e falando, nossa, é porque eu sou muito ansiosa, é porque eu tenho crise de ansiedade o tempo todo, é porque eu sou muito agitada, eu sou assim mesmo. Opa, peraí, não, você não é. Você está. Ter falta de controle emocional não é algo a se orgulhar. Não é algo que você pegue e fique exibindo, achando que é bonito ser assim, ok? Não é algo bacana de se fazer. Eu te entendo, eu já fui essa pessoa por muito tempo na minha autoimagem, na minha mente, eu era ansiosa e aí eu fui vestindo literalmente uma blusa, uma roupa de que eu tinha que ser essa pessoa e ponto, acabou. Vamos parar com essa síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Ok, querida, você está assim, mas você consegue sim ser uma pessoa que tem bem-estar, que sabe lidar com as suas emoções de forma mais inteligente. Só para vocês terem noção, vou deixar aqui o depoimento daquele cliente, sabe aquele que tinha crise de ansiedade toda semana? Pois é, ele não tem mais crise de ansiedade toda semana e ele aprendeu a controlar as emoções dele. A gente aprendeu aqui hoje a como sair da crise de ansiedade, tá? Mas o mais importante, e realmente isso é realmente mesmo importante, então preste atenção no que eu tô falando aqui, é você aprender a identificar quando você está ficando ansiosa e como sair dessa ansiedade, o porquê que você está entrando dentro dela. É aí que tem inteligência emocional, entende? Quando você entende aonde que você está e o que você precisa de fazer para sair desse lugar. Caso você esteja nesse ponto e queira avançar para ter essa inteligência emocional, para poder ter mais controle sobre as suas emoções, aprender a andar nesse mundo de forma mais segura, eu te convido a me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, para que a gente possa fazer a sua análise e entender o que está acontecendo aí na sua vida, que está gerando essas crises de ansiedade em você e mais, te ensinar a como identificar quando essa ansiedade vem, quais são os gatilhos, o porquê e como sair delas, tá? Sim, é possível viver uma vida sem crises de ansiedade. Tem mais de 3 anos que eu não tenho crise de ansiedade. Lembra? Eu cheguei a ter doença autoimune por conta do emocional totalmente cagado que eu tinha antes, tá? Tem mais de 3 anos que eu não tenho crises de ansiedade. Mas por quê? Porque eu fiz o meu mapa mental, que é uma das ferramentas que a gente utiliza aqui, e ela é extremamente eficiente. Coisa de 1 mês você aprende a utilizar ela, tá? Que faz com que você entenda quem é você nesse mundo, querida. E aí, quando você se conecta com a sua essência, você aprende a se respeitar, respeitar os seus limites e também saber o que você precisa de fazer para sair das suas dores emocionais. E o seu mapa emocional, ele vai te ensinar não só a sair da ansiedade, mas como qualquer outra dor emocional também. Seja ela estado depressivo, seja ela sentimento de incapacidade, sentimento de insegurança, ele vai te ajudar a trazer equilíbrio aí para essa área da sua vida, tá? Para essas áreas da sua vida, né? Então, se você tem interesse em desenvolver mais inteligência emocional, eu te convido a colocar aqui embaixo, a clicar aqui embaixo, né, no link que está aqui embaixo, para que a gente possa fazer a sua análise e entender um pouco mais sobre a sua vida, para que a gente possa te direcionar da melhor forma possível para poder gerar soluções para esses problemas, tá? Chega de viver paralisada, chega de viver uma vida que não condiz com quem você nasceu para ser, quem você deseja ser em essência, mulher. Então, por hoje é isso, senhores e senhoras. Se você não curtiu e esse vídeo te acrescentou alguma coisa aí na sua vida, mudou alguma coisa aí dentro de você, a percepção, já deixa aqui a sua curtida e também compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa de ter mais inteligência emocional. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Beijos e até logo mais!